Bom dia, está no ar mais uma live aqui pela TV Bom Dia, numa parceria com a Unimed Erechim e também o Instituto Unimed Erechim. Já é uma tradição, todas as quartas-feiras às 10 da manhã, nós abordarmos temas extremamente importantes para a comunidade, principalmente nesta época de pandemia. Hoje vamos conversar com a médica clínica geral e geriatra, doutora Clarissa Molossi, também a enfermeira e coordenadora assistencial do Hospital Unimed, Cristiane Maciorowski, a fisioterapeuta Kelly Daniluz Delay e a enfermeira Josiane Marciniak. Hoje o nosso tema será a importância do atendimento domiciliar em tempos de pandemia. Primeiro, queria agradecer a presença de todos. Bom dia, doutora Clarissa, seja bem-vinda à TV Bom Dia. Bom dia a todos. Vamos começar mais uma rotina de quarta. Cristiane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como vão? Tudo bem, tranquilo. Kelly? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. E a Josiane, que está conosco. Bom dia. Né? Bom dia a todos os ouvintes. Doutora Clarissa, primeira pergunta para ti, né? Qual a importância de uma equipe multiprofissional no atendimento domiciliar? Que a gente sabe que hoje se busca muito essa estratégia de atendimento para evitar o contato dentro de uma Unimed, em qualquer tipo de coisa, do atender em casa para evitar o contato. Uhum. Bom, então assim, né, Rodrigo, eu como geriatra, eu sempre fui muito adepta ao atendimento multidisciplinar. Eu acho que agora na pandemia, eu acho que isso ficou mais claro ainda na necessidade, né? Eu sempre trabalhei com atendimento domiciliar, porque meus pacientes, a maioria são pacientes geriátricos, pacientes idosos, e geralmente o paciente que está em atendimento domiciliar, ele é um paciente que tem mais de um problema a ser resolvido, né? E o médico sozinho não consegue resolver esse problema, né? Porque por trás desse problema existe toda uma recuperação, uma reabilitação, que a gente depende de outras especialidades, né? Então, acho que a pandemia veio ainda mais a valorizar esse tipo de serviço que já existia, né? Mas que agora que as pessoas se deram conta da importância de ter essa equipe multidisciplinar cuidando do paciente. E realmente a demanda pelo atendimento domiciliar, com o medo dos familiares exporem, principalmente os idosos, a sair de casa, a se expor a outras pessoas, eu acho que vem aumentando bastante. E as pessoas têm conhecido melhor o serviço aí, né? Também. Correto. Muitos nem faziam ideia que existia isso, né? Hoje a pandemia acelerou os processos, a gente tem que, sempre digo, trocar o pneu com o carro andando e se adaptando à nova realidade, né? Não tem jeito, e o mercado exige de todas as profissões que tenha esse cuidado e essa atenção especial em qualquer um dos segmentos. E principalmente na saúde, eu sempre digo, né? Cristiane, como que é realizado esse atendimento domiciliar? Sim. O pedido chega para nós através de sempre um pedido médico que nós temos, né? Então, chega ou um laudo da Unimed solicitando esse atendimento, ou no caso de particular, um receituário solicitando. Nesse caso, dependendo da solicitação do médico, vai a enfermeira ou a fisioterapeuta até a residência do paciente para fazer uma avaliação. E nessa avaliação, né, ela vai conhecer esse cliente e para saber quais são todas as necessidades, né, porque às vezes não é só um medicamento que o paciente precisa algo mais. Então, vai conhecer o paciente, a sua necessidade e também os familiares e ver como que a gente vai dar esse atendimento multidisciplinar ao paciente e como que a família consegue auxiliar também. Então, feita essa avaliação, vai se tomar, né, ações. O que precisa? Precisa de fisioterapia, né? Então, vamos solicitar e a fisioterapeuta vai até a residência agendando horário para realizar. Precisa de curativo, vamos agendar e fazer esses curativos.
Com isso, Rodrigo, a gente consegue muitas vezes deshospitalizar um paciente que, né, nesses casos é muito melhor estar no conforto do seu lar. Então, às vezes o paciente está internado e está fazendo antibiótico e precisa mais vários dias. O restante, né, a clínica está melhor, mas ele tem, né, a prescrição para mais alguns dias. Então, esse é um paciente que, se avaliado pelo médico, que pode fazer em casa o restante do seu tratamento, nós vamos dar continuidade ao tratamento em casa e ele pode deshospitalizar. Assim como não internar algum paciente. Né? O médico avalia, tem condições do paciente fazer um tratamento em casa, precisa um soro com vitaminas, algum medicamento, nós nos dirigimos até a residência do paciente e nós fazemos esse tratamento para ele não precisar internar, para não correr os riscos, principalmente que tem agora nessa época de pandemia. E para isso nós temos uma equipe multidisciplinar, então. Nós temos médico, fisioterapeuta, nutricionista, técnico da enfermagem, e a gente faz esse atendimento multidisciplinar conforme a necessidade do paciente. Às vezes precisa psicólogo, nós também fazemos esse tratamento. Então vai ser, é personalizado, né? Conforme a necessidade do paciente, a gente vai dar todas as condições para que ele faça esse tratamento em casa e não tenha essa circulação, que principalmente a gente está tentando evitar nesse momento. Como é importante um plano de saúde que tenha estrutura para dar essa condição, né? Você tem que deixar muito claro isso, senão não adianta às vezes, né? Isso é um benefício que os clientes da Unimed têm. Então, é mediante critérios, claro, né? Mas os médicos também, eles já conhecem o nosso serviço e eles já entram em contato e solicitam, né? Mas a gente tem sempre essa interação muito grande, né, com o médico, que é quem solicita esse atendimento. Perfeito. Falamos de fisioterapia recém. Kelly, qual é a importância da fisioterapia domiciliar em tempos de pandemia? Bem, eu sempre fui uma defensora do atendimento domiciliar e eu acho que a pandemia trouxe essa crise e esse olhar mais aguçado para esse atendimento em domicílio. Então, eu acredito que nessa fase, o principal objetivo, né, olhando o cenário em geral, é levar realmente o atendimento para quem precisa, para aquelas pessoas que por N motivos precisaram se isolar, né, e fazer o distanciamento social. E, nesse período, os critérios do nosso serviço, eles foram um pouco modificados, e agora estávamos comentando antes também com a doutora, esperamos que já dão sinais, né, que a gente possa voltar a uma normalidade. Então, o serviço, ele não parou, visto que as patologias, as comorbidades, os acidentes, eles não pararam de acontecer, porque a pandemia está aí. Então, durante a pandemia, com todos os cuidados que foram necessários para a segurança nossa e a segurança do paciente foram adotados, e a gente possibilitou esse serviço ainda melhor, com mais orientações, dentro do domicílio das pessoas. Eu acredito, Rodrigo, que a fisioterapia em si, não somente domiciliar, nessa época, ela emergiu, assim, mundialmente. Ela ficou conhecida em todas as esferas da saúde, sejam elas hospitalares, nas UTIs, nas clínicas particulares e no domiciliar também, porque ele não deixa de ser uma extensão hospitalar. Né? Então, a pessoa que foi acometida, né, passou por todos esses setores e a gente reabilita ela de forma global no seu domicílio. O fisioterapeuta, eu peço licença, né, eu deixo aqui o meu profundo respeito e parabéns a todos esses profissionais e colegas, tá, que durante essa pandemia causada pelo Covid-19, eles assumiram diferentes papéis, vendo o indivíduo não só como uma doença ou uma técnica a ser administrada, mas como um todo, levando realmente saúde para as casas, para as clínicas, para os hospitais, né? São profissionais que andam ombro a ombro com os outros profissionais da equipe, os demais membros, lutando pela vida
e sendo presentes na vida das pessoas, como a gente é, como equipe, no domicílio. Tu sabe, Kelly, eu acho que além de toda essa questão que se faz, cada um na sua área, todo mundo tem que ser um pouco psicólogo nessa época, tem que orientar, por causa das incertezas. Eu acho que o tato da pessoa e o bem tratar passou a ser uma coisa fundamental em qualquer ação que a gente faça hoje em dia, né? Exatamente. E o domiciliar tem essa questão, né, de a gente poder enxergar o indivíduo como global. Não somente como a patologia que ele apresenta, ou só a solicitação médica. A gente faz uma avaliação de todo o domicílio, das questões familiares envolvidas também. Na questão da pandemia, existe muito medo. Então, existe uma psique, né, de medo entre as pessoas, e isso foi muito aguçado nesse período. E tu tens razão, o profissional tem que estar preparado para fazer essa avaliação. Josiane, como enfermeira, qual é que foram as adaptações feitas para esse atendimento a domicílio nesse período de pandemia? Cuidados e coisa e tal. Além de antes, agora nós precisamos todo um aparato um pouco diferente, né? Para entrar na casa das pessoas. Sim, Rodrigo, como as meninas já falaram anteriormente, o nosso atendimento domiciliar, ele visa o manejo do cuidado com o paciente, ou seja, na promoção, na prevenção, na recuperação desse paciente. Ele tem um papel muito importante e estratégico, né, no que se diz ao cuidado a esses pacientes e como é realizado no domicílio, né. Também essa questão da pandemia, Rodrigo, ela está sendo bem conturbada para todas as pessoas, né, principalmente para nós da área de saúde, que a gente está na linha de frente com esses pacientes. E o que aconteceu? O domiciliar, ele teve algumas adequações, algumas adaptações que foram realizadas no decorrer desses meses. Ou seja, a visita a esses pacientes, a gente teve uma redução nas visitas presenciais, né? A não ser que esses pacientes são realizado acompanhamento com eles, né? De forma de ligação por telemonitoramento, né? Seja WhatsApp, seja uma ligação por telefone, seja por vídeo, né? A gente segue uma linha de cuidado com o paciente. No momento que a gente vai fazer a visita a eles, ou vai um profissional, ou vai o técnico de enfermagem, como as meninas falaram, ou vai a enfermeira, ou o fisioterapeuta, e também a gente segue uma linha de cuidado na questão da conduta do uso dos EPIs, né? A forma correta do uso dos EPIs. A máscara, o óculos, o avental, o propé, a touca, que são todos os equipamentos descartáveis, né? Que depois que é realizado esse atendimento ao paciente, os mesmos são descartados. A gente também reduziu o número de funcionários que vai até a casa do paciente, né? Ou vai um ou vai o outro, né? Até pela questão da segurança do próprio profissional, né? Que está diretamente ligado a esse cuidado, como do próprio paciente e dos cuidadores, né? Que estão diariamente na linha de tratamento com os pacientes. A gente também orienta a importância no domicílio sobre a questão da restrição das visitas, né, que esse doente deve de receber, porque detrás desse doente, seja ele por uma questão de medicamento, de curativo, esse paciente também tem comorbidades, né, ou é um paciente diabético, ou é um paciente hipertenso, ou é um paciente com insuficiência renal, então a gente também trata o paciente de uma forma integral e humanizada. A gente também faz a aplicação de medicamentos aos pacientes no domicílio. Também é realizado de forma com segurança, né, com o uso de todos os EPIs e conforme a solicitação do médico assistente, né. E outra coisa que eu acho bem interessante é que foram feitas adequações, estão sendo feitas adequações conforme o decorrer da pandemia, né, e conforme aparecem situações do dia a dia. Mas eu acho que são coisas bem interessantes que são relacionadas ao tratamento do paciente e à reabilitação do mesmo em casa. Doutora Clarissa, lembro, acho que foi início do ano passado que eu estive entrevistando o seu consultório e você me falava dessa questão do atendimento domiciliar. E nós nem falávamos de pandemia ainda, né? Então já está na tua linha de atuação e acaba facilitando alguma...
Mas com relação a isso, a abordagem hoje, em função da pandemia, ela é diferente? Como é que a senhora se adaptou a isso? Na verdade, como eu tinha dito, né, Rodrigo, lá no início, eu sempre trabalhei com as visitas domiciliares e eu acredito muito nesse serviço e principalmente nesse atendimento multidisciplinar, né? E agora, com a pandemia, na verdade, só veio talvez a enraizar mais o serviço, né? Que muita gente ainda desconhece, né? Eu acho que a pandemia veio para fixar melhor esse serviço e as pessoas usufruírem mais disso. O que mudou bastante, o que a gente vê, é a questão que a Josi e a Kelly já falaram também, que é a questão que as pessoas estão com muito medo. Muito, muito medo. Então, eu acho que a gente ir até a casa, né, tomando os devidos cuidados e passando essas orientações, eu acho que a gente consegue trazer uma tranquilidade para eles muito maior, né? Eu tive, assim, particularmente, eu tive bastante pacientes que já eram meus, enfim, e que evoluíram com crises de ansiedade nessa época de pandemia. Tá? Até porque às vezes muitos desconhecimentos, às vezes os filhos passam para os idosos, né? Nossa, se tu sair na rua, tu vai morrer. Eles botam um pânico mesmo, porque tem aquele idoso teimoso, né? Que não entende direito o que é a pandemia. Então, a gente vem para tentar ajeitar essa pandemia e trazer a pandemia para a realidade deles, né? Tentando ajustar o que precisa. Senão eles ficam deprimidos, eles têm crise de ansiedade, eles entram em pânico. Eu acho que esse perfil emocional foi o que mais mudou na pandemia, assim, pelo menos para os meus pacientes. Eu acho que as meninas aí que estão na linha de frente também com os pacientes, eu acho que elas devem ter notado bastante isso. Então, qualquer profissional da saúde, né, consegue ir lá e servir como um psicólogo, né, tentar passar as orientações, explicar melhor como é que funciona, tanto para o paciente quanto para a família, né, e tirar um pouco desse pânico, né. Existe a pandemia, ela tá aí, mas a gente tem que aprender a viver com ela, porque senão vai todo mundo surtar, né. Então, eu acho que isso foi o que mais mudou, assim, no atendimento domiciliar. E as pessoas, que eu te falei, elas estão aprendendo o que é o atendimento domiciliar. E depois que elas conhecem o atendimento domiciliar, elas adoram. Porque, que nem as meninas falaram, é muito personalizado, é muito individualizado. E a gente vê todo o contexto. Então, tu vai lá para resolver um problema, tu descobre mais 5 para resolver. E as pessoas adoram, na verdade, porque elas dizem, eu nunca tinha me dado conta disso. E é um problema que já vem... E às vezes as complicações vão indo, o paciente interna, reinterna, e quando o paciente passa para o domiciliar, a gente consegue resolver esses problemas que estavam causando essas internações, né? Graças a esse atendimento multidisciplinar, que o médico fica bem tranquilo, porque cada pouco tem algum profissional dando uma olhada e ele se dá conta que tem alguma nuance que ainda não foi tratada. E aí passa para o médico, e o médico, às vezes, numa consulta só ou 2, não consegue ter toda essa visão. Então, por isso, essa importância dessa multidisciplinaridade, né? E eu acho que o pessoal ali da Unimed Domiciliar está de parabéns, porque, nossa, eles conseguem resolver bastante questões aí dos pacientes. Cristiane, e já dentro dessa fala, doutora Clarice, quais são as dificuldades hoje que o profissional encontra no atendimento em casa do paciente? Então, realmente é um atendimento diferente, né? Nós não temos no domicílio a comodidade que nós temos dentro do hospital, por exemplo, ou na fisioterapia, que tem todos os equipamentos. Mas é realmente isso, na avaliação inicial é que é feito toda essa abordagem e olhado o paciente como um todo e a sua estrutura, né, o seu ambiente, o que ele tem em casa, o que pode melhorar, o que precisa esse paciente ter em casa para que a gente restabeleça a sua saúde. Às vezes, né, orientações são simples, para paciente de idade, tirar o tapete do chão, né, que vai facilitar ou que vai evitar algum outro problema. Então, tudo isso é visto junto com a família, que também faz parte do cuidado do paciente, né, e contribuem para o tratamento, e eventuais dificuldades, né, acabam sendo tratadas e sanadas por essa equipe multidisciplinar, junto com a família, com o paciente, para nós termos êxito nesse atendimento. Uma coisa muito importante que a doutora Clarissa fala, né, o nosso olhar não é só ir lá e fazer o curativo.
O nosso olhar é do todo do paciente. O que mais que ele precisa? Ele precisa melhorar a alimentação, ele precisa tomar um sol, ele precisa... né? E esse contato que nós temos direto com o médico assistente é que dá a qualidade ao atendimento ao paciente. Então, as gurias vão na residência, estão vendo, foram num dia e vão no outro, observam, o paciente está melhorando, não, o paciente decaiu. Liga para o médico assistente vai pedir, às vezes, exames. Nós vamos no domicílio, coletamos os exames, passamos o resultado para o médico assistente e o médico assistente toma as condutas que ele acha necessário. Em algum momento, se precisar, o médico vai dizer, não, vamos internar. Tranquilo, né? O paciente interna, continua o tratamento, volta. Então, os nossos pacientes do domicílio, eles têm isso. Nós tratamos o que nós podemos tratar em casa, nós vamos tratar em casa, e o que ele precisa, daí, realmente, do atendimento do hospital, ele vai para o hospital. Também, falando, os pacientes têm medo, né, nesse momento de ir consultar, né, no hospital, fazer a fisioterapia na clínica. Então, é avaliado a necessidade do paciente. Se ele tem a necessidade desse atendimento no domicílio, nós vamos fazer no domicílio. Nós vamos deixar o equipamento que precisa para fisioterapia e vamos lá, vamos colocar ele também num cronograma nosso de atendimento domiciliar, nós temos, né? Então, na segunda-feira nós temos, né, o fulano, o beltrano e o ciclano. Na terça, quem nós temos? Na quarta, para dar o atendimento adequado e não deixar falhas nisso. Tem antibiótico é tal horário, então eu preciso ir primeiro na Dona Maria, depois no seu João. Tudo orquestrado para que o atendimento do paciente não seja prejudicado. Essa questão do medo, em outras lives aqui com os profissionais de outras áreas, ficou muito claro que não é só o coronavírus que mata, tem outras doenças aí que o pessoal está deixando de lado, está evitando os exames, ele pode daqui a pouco não ter as complicações da Covid, mas acabar tendo complicações de outra doença. Isso deixa muito claro hoje em dia, né, doutora Clarissa, que a gente vê que o pessoal não vai lá fazer uma biópsia, o pessoal interrompe um tratamento que é contínuo, né, com medo de sair. Né, isso é um grande erro. Então, eu acho que essa questão do atendimento em casa também serve para tirar esse medo e dizer assim, o teu problema é diabetes, vai lá, porque diabetes pode ser um complicador grande caso tu venha contrair a Covid, né, as comorbidades. Então, é todo um trabalho, assim, bem complexo, né, orientar, principalmente a questão psíquica, que a gente vê hoje que a questão emocional aflorou demais nesse período, ainda mais agora em setembro, que é um mês, assim, de combate ao suicídio, coisa e tal, que a gente tem que ter uma mente sadia para passar por esta fase complexa para todos nós, né. Josiane, existem estratégias que podem ser realizadas em casa com relação aos cuidados e prevenção durante a pandemia? Sim, Rodrigo, até como a doutora Clarissa comentou agora, a gente vai na casa do paciente, no atendimento domiciliar, a gente faz um trabalho integral, né? E a gente não cuida só do paciente, mas cuidamos de um contexto, num contexto todo, né? Família, o cuidador, o próprio paciente, quais que são as necessidades que esses pacientes apresentam no momento e como é que a gente pode auxiliar e estar ajudando mesmo, né? A gente está vendo que a questão da pandemia, ela está sendo um momento bem desafiador, acho que para todas as pessoas. E nesse momento, as orientações, as estratégias, está sendo um dos melhores remédios para que isso minimize, né, e que o contágio possa diminuir. Algumas estratégias algumas orientações, estratégias, né, que a gente orienta os pacientes no domicílio, é que quando os mesmos saem para a rua, né, ao chegar em casa, que retira os calçados, né? O porquê do retirar o calçado? Porque o calçado é um meio de transmissão de micro-organismos, né? Tu foi para a rua, tu entrou dentro da sua casa, retira ele, deixa ele num lugar lá separadinho, né? Assim tu tá diminuindo a propagação do vírus, né? O uso também da roupa, que a gente vai para a rua, vai para o mercado, enfim, nesse momento também é muito essencial que ao chegar no seu domicílio, retira essa roupa, põe para lavar, né? Tá diminuindo também a função do contágio, né?
a gente orienta no próprio domicílio a limpeza das superfícies, né? A limpeza dos balcões, das mesas, né? Pelo menos uma vez por semana, ou tu limpa, passa um álcool, né? Porque dentro do domicílio tem o trânsito de pessoas adultas, de crianças, né? De pessoas idosas que são mais vulneráveis a ter outras complicações, né? Que é bem importante nesse momento. A relação das vacinas, né? Ter as vacinas em dia. É muito importante que o calendário vacinal esteja bem completo, pela questão de nós mantermos a nossa imunidade bem potente, né? Livre de outras complicações futuras, né? Que venham comprometer a saúde dos pacientes, né? Desses doentes. E também ter uma alimentação saudável, né, Rodrigo? Que eu acho que é bem essencial nesse momento, que a gente tenha a nossa saúde bem, que a gente esteja bem, para estar se protegendo e não comprometer complicações futuras e no momento que a gente está vivenciando, né? Acho que sim. Josiane, uma dúvida. Tu falou em alimentação saudável. Eu vejo pessoas que, principalmente quando tu vai no mercado e compra aquelas frutas, comidas a granel, né? Que não é embalada. Muitas chegam em casa e lavam antes de colocar na geladeira ou guardar na fruteira, alguma outra coisa. Outras não. É necessário fazer isso? Olha, no momento, Rodrigo, nesse momento e outros dias também, a gente tem que ter o hábito, né, de chegar da rua com a embalagem, com a mercadoria, com as frutas e as mesmas serem lavadas, sim. Até ou tu passa uma água com um detergente, né, um sabão, como é recomendado, como está sendo recomendado, né, ou também nas próprias embalagens que vêm da rua, passar o álcool, né. É uma coisa, às vezes, que se torna mas é uma coisa de proteção, né? Um cuidado para proteger toda a família e principalmente quem tem pessoas vulneráveis em casas, que são os idosos, né? Doutora Clarice, quais as complicações clínicas que surgiram após a Covid-19? Eu acho que se eu tivesse que listar uma só, eu acho que seria esse impacto emocional. Eu acho que isso tem uma impactação grande, pelo menos no perfil do meu paciente, né, que é o paciente idoso, assim, como ele não entende muito o que está acontecendo, ele acaba, as pessoas ao redor acabam assustando ele e ele acaba realmente tendo que mudar radicalmente o estilo de vida dele, e isso tem trazido implicação clínica bem importante, que nem eu te falei, com crise de pânico, ansiedade, medo, transtorno do sono, né, que eu acho que em outras épocas era menor, tá? E eu não tenho pego, assim, porque graças a Deus eu não tenho pego muito idoso com complicação grave de Covid, não sei como, mas eu dei sorte, tá? Então, as maiores implicações, creio que vão ficar aí, são as que evoluírem a nível pulmonar, né? Só que nem eu falo, nós estamos numa época aqui, que aqui no sul é o inverno, e que graças a Deus a gente teve um inverno bem ameno esse ano, que as outras doenças continuam acontecendo, né, e podem gerar tantas complicações quanto o Covid. Então eu acho que essa pandemia também veio para alertar que nos outros invernos também talvez a gente tenha que ter os mesmos cuidados, né. Olha, eu não sei, mas pela experiência das meninas ali, elas devem ter visto também. Eu peguei muito pouca complicação de pneumonia agora no inverno, né? Então, porque os cuidados acabaram beneficiando outras coisas. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que isso também serve para a gente levar para a vida daqui por diante, né? Então, tem que ver esse lado bom também. Essa mudança uma questão cultural, né, doutora? Benefícios. Uma questão cultural. Se eu estou gripado, assim, eu vou lá, eu vou botar por conta minha máscara para não contaminar meu colega de trabalho, minha família. Esse tipo de coisa, eu acredito que veio para ficar. Tomara, né? Exatamente. Então, as complicações clínicas, que eu te falei, vai depender de cada caso, mas se eu tivesse que listar uma, talvez, dentro da minha experiência que eu estou tendo, seria esse fator emocional. Esse fator emocional aí eu acho que está gerando grandes sequelas. Tem pacientes aí que eu estou há mais de 2 semanas tentando tratar para ver se a gente consegue reverter. E uma coisa que eu li num artigo semana passada também, enfim, foi que essa pandemia evoluiu a sociedade em 6 meses, o que demoraria talvez para evoluirmos em 10 anos, né? Então eu acho que a gente tem que... Foi ruim, é horrível, existiu, passamos por isso, quizá vai saber quando mais a gente vai passar, mas eu acho que a gente tem que focar nas coisas boas que tem que ficar, né? As coisas boas que nós temos que manter.
E eu acho que dentro dessas coisas boas, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais e usufruir mais desse atendimento domiciliar. Por exemplo, né, tem várias outras que eu não vou citar aqui, mas dentro da área da saúde, eu acho que é uma coisa que nem a Cris estava falando. A gente tirou muita gente de dentro do hospital. A gente conseguiu tratar muita gente antes de chegar a um estado crítico de ir para o hospital, no conforto da sua casa. Né? A gente consegue fazer isso. Mas às vezes ainda é uma questão cultural, às vezes as pessoas acham que no hospital o paciente está sendo melhor tratado, e na verdade talvez não, né? Talvez a gente conseguir fazer um trabalho bem precoce, a gente conseguir evitar esse tipo de internação aí, né? Teve aqueles filmes antigos, aquelas novelas antigas, o médico de família, aquela questão que em casa está voltando e com força, né? Eu sou otimista por natureza, e eu acho que todas essas partes de crise que a gente vive, pode ser sanitária, pode ser econômica, nós temos que tirar o aprendizado. E eu acredito que nós vamos sair dessa pandemia muito mais forte e consciente da responsabilidade de cada um no processo como um todo. Kellen, a gente sabe que depois que o paciente passa pela Covid, e graças a Deus nós temos um número de recuperação muito grande, né, muito mais que óbitos, a gente se atém aos óbitos, mas a gente sabe que a gente tem uma taxa de recuperação de 90%, no mínimo, tipo Erechim. E muitos deles precisam passar por uma sessão de fisioterapia, né? Como é que é feita essa questão pós, não sei se está atendendo pacientes pós-Covid já? Sim, nós temos vários pacientes pós-Covid, e por todas as questões já comentadas aqui, a gente prefere trabalhar em casa, e principalmente por essa questão emocional do medo, do pânico, esse paciente desenvolve um medo de sair de casa. Então, a gente, além da reabilitação, a gente precisa inserir novamente essa pessoa à sociedade, sabe? E esse tem sido um trabalho bem dificultoso. O perfil desse paciente, ele é um paciente, assim, que passou, geralmente, por um longo período de internação. Então, muitas vezes por UTI, também passou por todas as fases, UTI, enfermaria, enfim. E tem alta para casa, né, fazendo essa extensão hospitalar com o domiciliar, e é nessa hora que a equipe aborda. Então, aqui a gente encontra, assim, um paciente emagrecido, fraqueza muscular, com perda grande, de até 30% da massa muscular, com dificuldade de coordenação, de controle, de equilíbrio, enfraquecido, dispneico, muitas vezes, né, a falta de ar faz com que ele vá para casa ainda usando oxigênio, por conta do comprometimento pulmonar. Mas quero salientar também que não é só os comprometimentos pulmonares e respiratórios que a gente tem observado. Esses pacientes, após a alta, algumas semanas, eles têm apresentado comprometimento circulatório, com doenças tromboembólicas, e isso agora está sendo visto, né, e tratado também, porque as coisas vão sendo tratadas à medida que elas vão surgindo. Por isso, esse olhar atento do profissional que está em casa. Porque o que a gente vê, né, na mídia é o paciente saindo da UTI, do hospital, com a plaquinha, né, eu venci o Covid. Porém, a sua jornada de recuperação, ela está na metade. Foi só uma batalha, né? Ela está na metade, né? Então, agora, ele vai começar a se reerguer, esse paciente vai passar ainda em torno de uns 3 meses a 6 meses para estar apto a realizar as suas atividades de vida diária. O que eu ouço muito desses pacientes eu nunca dei tanto valor a tomar um banho, por exemplo, porque os pacientes ainda não conseguem tomar um banho sozinhos, sem acompanhamento, né, porque o banho demanda muito gasto de energia, então, até para essas atividades de vida diária que são corriqueiras nossas, eles têm tido dificuldades, tá? O aspecto emocional, eu acho que tem que ser visto, tem que ser respeitado e tem que ser tratado,
porque quando a gente pergunta como é que você está hoje, o que eu ouço dos pacientes, hoje eu estou me sentindo meio estranho, eu não estou legal, eu não consigo dormir, eu gostaria de ir lá fora, eu não sei como é que está a vida, o mundo, eu não sei mais como que funciona, por exemplo, ir ao mercado, essas coisas, então, vai mexendo muito com o emocional, uma psique de medo, de será que eu vou voltar à vida normal? Normal. Isso. Então, eu acho que, mais uma vez, né, talvez eu seja repetitiva, mas eu acho de suma importância, nesse momento, o trabalho da equipe multiprofissional. Porque sozinhos, como a doutora falou, a gente faz as avaliações que cabem às nossas técnicas e ao nosso profissionalismo, porém a gente precisa de mais um braço e talvez de mais um, para que realmente esse paciente possa retornar à vida normal. E aí se tu me perguntar, tá, mas aí tu vai só fazer isso paciente pós-Covid? Porque nós estamos neste cenário agora. E se eu puder fazer isso por um paciente pós-Covid e não ser ele, porque quando a gente coloca a empatia no atendimento, você vê que você não gostaria de estar neste lugar. Então, sim, eu acho que a gente precisa reabilitar de uma maneira global esse paciente e reinserir ele na sociedade, nas atividades que ele fazia, sejam elas do trabalho ou vida social, esportes. Eu acho isso muito importante. Interessante, tocou num assunto bem importante, Kelly, que outro aprendizado da pandemia é essa cooperação, né, entre todos. Isso acho que é muito latente, né, e que bonito, isso é uma coisa muito boa. Cristiane, quais foram as adaptações e medidas preventivas? Nós temos todos os pacientes de risco, chegaram na pandemia com problemas, né, e isso teve que ser melhorado, feito algumas coisas para atender esse pessoal. Isso. Lá no início, então, quando o vírus estava chegando, nós estávamos nos preparando. Primeiro, conhecer esse vírus, então, treinamento a respeito do vírus, dos cuidados, dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual para cada atendimento, isso tanto aqui no hospital como daí no atendimento domiciliar também. Isso tudo, Rodrigo, em virtude de que, assim, os profissionais estavam saindo a campo, né, então estavam indo no domicílio e nesse momento nós também não saberíamos e não sabemos o que nós íamos encontrar. Então, a princípio é um paciente para fazer medicamento, mas às vezes tu chega no lar dele e começa a fazer a entrevista, a avaliação, é um paciente que pode ser um Covid positivo. Então, no sentido da proteção da equipe que está indo nessas residências e também para nós não sermos os vetores desse vírus de uma residência para outra. Então, no sentido de muito treinamento com cuidados, com os equipamentos, né? Então, descartáveis, utiliza num paciente, já tira, utiliza álcool gel para depois nós irmos até outra residência, assim como o treinamento da equipe para auxiliar os familiares e pacientes em casa, nos cuidados necessários, não só para as comorbidades que eles já tinham, também como para esse novo risco que está correndo, porque como nós falamos todos, né, os nossos pacientes do domiciliar são pacientes que não conseguem vir até a clínica ou não conseguem vir até o ambulatório, então o risco desses pacientes é muito maior e, por conseguinte, os nossos cuidados para eles também têm que ser muito maiores. Então, avaliando o paciente em casa, a gente consegue saber o que ele já sabe, o que os familiares e os cuidadores já sabem a respeito e o que eles ainda precisam implementar, o que eles ainda precisam saber. Lá no primeiro momento, em março, a gente suspendeu os atendimentos, assim, de uma forma geral, ficamos atendendo só os pacientes de curativos crônicos que realmente precisavam do atendimento e não dava para esperar. Então, continuamos atendendo. Os demais pacientes foi por meio de ligação, para saber como estavam, se tinham familiares que podiam os atender, né? Porque então nós orientávamos a não ir no mercado. Então, quem vai trazer comida? Então, essa também foi a nossa preocupação, ver o que eles precisavam de alguma
outras áreas. Receitas. Os medicamentos, tem medicamento ainda, está terminando, precisa de receita, precisa de uma pomada, alguma coisa. Então, a doutora Clarissa também foi nossa parceira nesses momentos de nós estarmos lá na casa, estarmos vendo as necessidades e trazer para ela também nos ajudar. Não, pode dar tal coisa, prescreve alguma coisa, para manter esses cuidados e não tirar o paciente de casa. Então, depois, com o passar do tempo, começou a chegar as novas solicitações dos médicos também, né, pedindo para nós irmos até as residências dos pacientes, né. Então, como eu falava antes, um soro com vitamina, um curativo, um medicamento, a fisioterapia, esses pacientes com um maior comprometimento, né, a equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista, até psicóloga, para ajudar, porque não é um profissional só, como os gurias falaram. A gente precisa atender o paciente como um todo. E eu concordo contigo, Rodrigo, quando tu diz que o médico de família está voltando. Eu acho que as tecnologias, elas nos ajudam e muito e precisam ser utilizadas, mas quando tu olha uma pessoa, o todo dela, ela também se sente cuidada. E esse é o jeito de cuidar o remédio. Então, nós estamos olhando para o paciente como um todo. Todas as especialidades e tudo que ele precisa para realmente cuidar de você. Né? Então, o cuidar de você vai muito além de um curativo, de um medicamento. É um olhar, como tu falaste, é escutar o paciente. Falando nisso, em muitos momentos, teve pacientes que nos ligaram porque estavam depressivos, queriam conversar com alguém. Então, o que a doutora Clarissa fala é muito certo. Nós, enquanto hospital, também temos que alimentar alguns dados, né, de Covid, e nesse momento a preocupação é também se tem algum profissional afastado por problemas psicológicos, mentais. E é realmente, se nós antes da pandemia tínhamos esse problema, ele com certeza aflorou. Então, esse olhar do todo do paciente, com certeza faz a diferença na vida de quem está precisando. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho que tem os nossos internautas que estão nos acompanhando aqui, ó, estão parabenizando a equipe, o Maurício Bianchi, a Jéssica Camila Giarolo, Sheila de Oliveira, Ademir Luiz D'Ambros, e a Luciana Sequete fala para vocês todas. Equipe top. Então está feito o registro aí dos nossos... Josiane, qual é a sua orientação? Claro, por mais que tu tenha uma equipe multidisciplinar, tu não vai estar 24 horas na casa do paciente, né? Nós estamos na questão do autocuidado, que é importante. Como é que ele faz para melhorar a sua qualidade de vida em casa? Sim, Rodrigo, só complementando o que a doutora Clarissa falou anteriormente, nesse tempo de pandemia a gente vê o quanto a gente teve de diminuição de atendimentos em questões de doenças respiratórias, principalmente em crianças, né? A gente que já faz esse trabalho faz um bom tempo no domiciliar, o quanto a gente viu que teve uma diminuição nesses atendimentos. Então, a questão do Covid, ao mesmo tempo, ela complicou um pouco a relação do trabalho, né, a relação das rotinas diárias, mas também teve uma diminuição muito grande em questão dos atendimentos, né. A gente também reforça dentro do domicílio, tanto para os cuidadores, família, até para o próprio paciente, né, os cuidados essenciais que devem ser realizados diariamente. Um deles que a gente reforça sempre é manter a etiqueta respiratória, né, como é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é esse rotineiro, né, que deve ser seguido. Também evitar evitar o compartilhamento, né, dos talheres, copos, toalhas, né, principalmente dentro das casas. Caso um membro da família apresentar alguns sintomas que está relacionado à COVID, tosse, febre, coriza, cansaço, indisposição, né, a gente orienta também, Rodrigo, a procurar uma assistência médica, né, ou um setor de saúde que possa, né, no momento estar avaliando e acompanhando essa situação, né, e passar suas devidas orientações e realizar o atendimento necessário, né. E caso esse paciente confirme
positivado o Covid, a gente pede o isolamento, né, que também é preconizado pelo Ministério da Saúde, que esse paciente deve manter o isolamento, e o melhor isolamento é ficar em casa, né, que a gente sempre ressalta a importância disso. E algumas orientações que a gente passa é principalmente para as pessoas que têm os pacientes, são pacientes idosos, né, e tem o convívio com os idosos em casa. É que nem a doutora falou, os idosos são mais vulneráveis e são mais propensos a ter outras complicações, tanto respiratória, né, como complicações futuras. E a nossa equipe domiciliar, ela está sempre repassando orientações, está sempre enfatizando o cuidado que a gente deve ter no domicílio, principalmente com os nossos pacientes doentes, né, e quanto é a importância dos novos cuidados, né, que esses pacientes devem de ter. Sabe essa questão de cuidado com os idosos? Na minha área, por exemplo, eu vejo que, principalmente hoje com as redes sociais, o WhatsApp e as fake news, a gente acaba consumindo muita coisa que não é verdade. E eu vejo meus pais, tudo acaba me mandando coisa, olha o que aconteceu, porque alguém da confiança mandou, ele repassa sem saber o que é. Eu tenho toda uma orientação que aí também mete o pânico. Tem muita coisa que acontece aí que vira, daqui a pouco estão falando, é uma coisa louca, né, também. Além da medicina, tem todo o entorno que as redes sociais acabam nos impondo tanta notícia mentirosa, que aumenta esse pânico, além do que ele já causa do que é verdade. Elin, hoje, com relação a esses pacientes com os longos períodos de internação, né, qual é a importância dessa mobilização precoce, logo que ele sai do hospital, para ele melhore a qualidade de vida? Bem, a mobilização precoce, ela acontece ainda no hospital, inclusive em pacientes sedados em UTI, em uso de ventilação mecânica, e a gente sabe hoje, através de estudos, né, que um paciente crítico desse nível, ele pode perder entre 17% e 30% da massa muscular em 10 dias de internação, sob cuidados intensivos ou internação mesmo, o paciente que fica mais acamado. Então, nos pacientes mais graves, que desenvolvem a forma grave da doença no Covid-19, a gente sabe que esse tempo de internação dura bem mais que 10 dias. Muitos deles ficam entre 3 semanas até mais, 40 dias a gente já tem históricos, né, na nossa cidade. A mobilização precoce, então, desses pacientes, ela promove vários benefícios. Ela evita riscos, né, os riscos gerados pela imobilização, hospitalização prolongada, ela acelera a recuperação, principalmente da massa muscular, e ela reduz a incidência de outras complicações pulmonares e musculoesqueléticas. Seja ela da forma passiva, né, a gente realizando pelo paciente, no caso do paciente sedado, ou ativa, no caso do paciente poder realizar essa mobilização. Então, o que se observa, né, que a imobilidade, ela traz complicações como, as mais comuns são as doenças tromboembólicas, as atelectasias pulmonares, as lesões por pressão, que a Josi tanto comentou. Esses pacientes chegam em casa para nós com várias lesões por pressão. As contraturas musculares, a fraqueza muscular e musculoesquelética, enfim. Após a alta no domicílio, a gente continua incentivando, porque o paciente tem a tendência de ficar na cama. Então, a gente vai criando uma cultura de saída do leito, ficar na cama apenas no período de descanso e período que dorme. Saída do leito inicia para a saída para a poltrona, e a gente começa outra cultura agora de socialização no domicílio. Então, a gente vê resultados, e nós temos resultados aqui no serviço. Somos prova viva que isso realmente deu certo. E temos recuperado pacientes aí em tempo recorde de 3 meses, aptos a voltar com massa muscular coerente, com peso normal, com lesão por pressão fechada, mas alguns pacientes levam um pouquinho mais de tempo. E para isso, novamente, eu enfatizo que a equipe é essencial.
porque aí a gente precisa da nutricionista, a gente precisa da técnica de enfermagem, precisamos da fisioterapeuta, da doutora dando suporte, porque a lesão piorou, a lesão não teve a evolução. E eu vi alguns casos, Kellen, eu vi alguns casos que, tipo, tem um amigo meu que estava fora daqui, ele voltou para Erechim agora, ele ficou 60 dias no hospital. Ele teve quase 100% dos pulmões afetados e conseguiu se recuperar. Ele mudou a voz dele. Ele está fazendo fonoaudióloga para poder recuperar o timbre da voz que ele perdeu em função dessas complicações pulmonares. Né? Então, além de todos os profissionais que falamos, tem mais o fonoaudiólogo nessa recuperação, né? Geralmente esses pacientes passam por um longo período de tubo, intubação, gera algumas lesões, né? E precisa do fonoaudiólogo, sim. Também. Doutora Clarissa, depois de toda essa conversa que a gente abriu aqui, a importância desse atendimento domiciliar, e que veio para ficar e tomara que aumente, qual é a sua perspectiva pós-pandemia? Eu acho, Rodrigo, que aquilo que a gente já comentou, na verdade, né, é que o pessoal passe a valorizar mais o atendimento domiciliar e usufruir mais do atendimento domiciliar, tanto como prevenção quanto como tratamento mesmo, né? E que nem as meninas estavam falando, no momento que tu começa a fazer um atendimento domiciliar, a gente começa a ver muita coisa, né? Então a gente começa a ver que aquele paciente tem risco de cair. A gente começa a ver que aquele paciente tem risco de evoluir com uma desnutrição. A gente vê que aquele paciente é suscetível a ter uma infecção no inverno pela condição onde ele mora. Então, no momento que a gente consegue visualizar isso, a gente consegue correr na frente. E a gente consegue amenizar um monte os riscos, né? E eu acho que a perspectiva agora, acho que o que fica da pandemia é isso, a importância de a gente correr na frente, né? E não precisar ter uma desgraça, digamos assim, para a gente tomar as medidas cabíveis, né? Eu acho que, e os cuidados que a gente está tendo agora, que nem a gente falou, né, em épocas de inverno, da questão da vacinação em dia, a questão do contato com pacientes doentes, eu acho que isso veio para ficar, né? Não só na pandemia, mas eu acho que quando nos outros invernos, quando tem pico de resfriado, pico de pneumonia, eu acho que as pessoas já vão saber se cuidar melhor, né? E uma coisa que tu falaste, Rodrigo, bem importante, é essa questão das fake news, né? De muita notícia. Hoje em dia, a informação tá muito fácil, Então, é que nem eu falo para os meus pacientes, leem, eu quero que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo, mas assim, desconfia, tá na dúvida, me pergunta, né? Então, eu acho que ter esse canal aberto entre o paciente e o profissional de saúde, eu acho que facilita. Então, porque a pessoa recebe muita coisa no WhatsApp, muita coisa. Então, assim, recebeu, doutora Clarissa, o que tu acha a respeito, né? Isso é verídico, isso não é? Até que ponto é verdade? O que a gente pode fazer? E aí tu vai tranquilizando as pessoas e essas pessoas também vão passando essa informação mais correta para outras. Né? Então, ter esse canal aberto com o profissional de saúde, eu acho que é uma grande coisa que eu gostaria que ficasse na pandemia. Né? Tu sabe que a estratégia da fake news, ela é o que eu passo para os idosos assim, da minha família. Tu pesquisa 3, 4 sites, municipal, estadual e nacional, de referência, mesmo que tu não concorde com a linha editorial. Mas se tu não tiver em nenhum deles, é mentira. Mesmo com o viés de cada um, vai ter lá, né? Vai ter. E, de alguma maneira a notícia vai estar postada. Se não está nenhum desses, esqueça, não passa adiante, deleta e não leva adiante. Essa é uma maneira bem fácil. Uma ótima dica. Tu vai pegar a Globo, a Veja, o Folha de São Paulo, vai pegar o Correio 0 Hora, vai pegar o Bom Dia. Bom, se nesses 6 nenhum traz, bom, não é mentira. Não é receita. Então, tu tem os tradicionais, nacionais, estaduais e municipais, se não traz nenhum, acabou. Não é mentira. Meninas, que conversa boa, 54 minutos já quase conversamos. Né? Então, alguém quer fazer alguma colocação no final? Estamos chegando ao final aqui. Alguém gostaria? Fala, Cris. Primeiro, quero agradecer. Segundo, dizer que o nosso trabalho ele é permanente. Nosso atendimento domiciliar. Então, ele existia
pandemia, ele está agora no trans-pandemia, se adequando a essa realidade, que nós vamos continuar pós-pandemia. Muito mais forte. Atendendo a nossa população e sempre se preparando, né? Vem coisas novas, vamos nos preparar para as coisas novas, vamos nos atualizar com as antigas, mas sempre no intuito, né, de atender como um todo o nosso cliente. Kelly, alguma colocação final? Eu quero parabenizar minhas colegas do atendimento domiciliar. Por vezes a gente conversa, né, nos corredores, e eu quero dizer que a nossa equipe é muito forte e que a gente vai continuar assim, porque é o que a gente gosta de fazer, e a pandemia veio para mostrar realmente que a gente tem valor e que isso dá certo. Josiane, colocação final. Como os ouvintes acabaram de falar, né, o nosso atendimento domiciliar, ele é top. E ele é top, sim, né? Porque a gente vê o paciente de uma forma integral, né? E então, o nosso atendimento domiciliar, ele visa a reabilitação, sim, do paciente, do cuidado, do bem-estar. E ele é essencial, eu acho, para o paciente no tratamento no seu domicílio. E ele é muito indispensável, né? Em relação ao cuidado. Aqui também, falando em top, veio aqui a Josi Gereton elogiando vocês, também a Daiane Dalvesco, parabéns, equipe da Unimed, equipe top, a Rose Weichalp, equipe top, viu? Tá pegando essa equipe top aí. Doutora Clarissa, as considerações finais. A gente quer agradecer aí pelo espaço de falar um pouco mais sobre atendimento domiciliar, né? E retirar aquela questão também de, tipo, parece que o atendimento domiciliar é só para aquele paciente que já está em estado terminal ou muito ruim. E, na verdade, não é, né? Na verdade, que não pode ser de casa, não é atendimento... Exatamente, na verdade, também é a questão de reabilitar ele para voltar a sair de casa, né? Então, talvez ele esteja, por um momento, tendo que ser atendido em casa, mas num segundo momento não. Mas graças a esse atendimento. Então, eu acho que a gente tem que usar aí essa lição da pandemia e aprender e ficar essas coisas boas aí, né? Eu acho que esse canal aberto, essa multidisciplinaridade só vem a crescer, e eu acho que a pandemia vem mostrando isso muito bem. Obrigado, meninas. Chegamos ao final e até uma próxima, vamos conversar em outros momentos aqui. E assim chegamos ao final. Essa live aqui numa parceria do Jornal Bom Dia, TV Bom Dia, Unimed Erechim, Instituto Unimed Erechim. Até a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.